Bora, meus amigos, tudo bom? FAQ 289, né? Não, 279. 289 daqui a pouco. Tudo bom? De manhã cedo aqui na praia de Boa Viagem. Tem uma cadeirinha aqui agora, ó. Consegui ali emprestado com um amigo ali que eu fiz. Na verdade, quando sair ali, eu compro um bichinho ali qualquer. Bom, galera, é o seguinte. Vai ficar melhor assim sentadinho, que eu consigo me concentrar mais. Ó, quer mandar o WhatsApp pra cá? Olha, é o seguinte, manda em áudio. WhatsApp é em áudio, certo? Porque criou dinâmica, teve um lado bom, um lado ruim, que o fato de você ouvir a pessoa e eu perder a escrita, que às vezes faz com que eu me perca a concentração aqui e ali, mas no geral foi melhor. Manda pra cá, para o número DDD 9555-8132, né? 9555-8132. Você manda pra cá, manda seu nome, de onde você fala e um áudiozinho de no máximo 1 hora. Bom, hoje a gente vai começar já com uma pergunta bem forte, bem polêmica. Na verdade, foi muito bom que essa questão tenha chegado. Vamos lá. Olá, Paulo. Aqui quem fala é o Felipe. Quero dar parabéns por mais esse início de projeto. Gostaria de citar um fato que ocorreu há pouco tempo em meio à postagem de vídeos no canal. O que ocorreu é que outro dos nossos amigos que postam vídeos sobre projeção astral citou uma das suas experiências onde pensava sobre a possibilidade da destruição do corpo espiritual. O complicado é que quem viu essa mensagem não entendeu que ele estava um pensamento próprio e que não queria dizer que aquela afirmação seria um postulado de uma verdade absoluta. Quis dizer semelhante àquele ditado de um ateu: eu não acredito em Deus, mas não duvido da sua existência, simplesmente porque nosso ponto de observação é de um observador finito, não enxergamos o que está além da nossa capacidade. Isso criou uma discussão furiosa no vídeo sobre quem estaria certo e quem estaria errado, o que criou uma energia muito ruim. É complicado a gente julgar a opinião de uma pessoa que se predispõe a escrever textos, postar vídeos e começar um trabalho em prol do bem. Eu gostaria que nós tivéssemos um pouco mais de cautela, de calma nos nossos julgamentos. Ninguém é melhor do que ninguém e todos nós temos o direito de expor nossa opinião, uma vez que essa opinião é em prol do bem. Que nos próximos vídeos, nossos irmãos possam refletir mais antes de apenas criticar. E que possamos nos lembrar sempre que ninguém é o dono de uma verdade absoluta. Como diria nosso amigo Saulo, na caminhada espiritual, devagar a pressa. Que todos vocês fiquem em paz. Felipe, legal a sua questão, foi bom você falar. Foi o seguinte, ó, vou ser explícito aqui, que essa é besteira, a gente discute ideias, é aquela velha coisa. Para mim, ideias e personalidade são coisas totalmente diferentes, né? Deixa eu virar um pouquinho mais para lá, porque eu tô sentindo que o vento tá vindo na diagonal aqui e tá batendo em cima da... Pronto. Bom, é o seguinte, uma pessoa me mandou hoje, já tinha mandado várias, uma questão sobre uma colocação com Moisés Zagui. Como eu falo, Moisés Sagui é um amigão meu, gente boa, já mandou livro. Eu adoro Moisés, eu vejo Moisés como... Isso não é o que vem depois do mais, né? Que mais, isso que a verdade só começa depois do mais. Não, é fato. Assim como eu sou amigo do Wagner Borges, e assim, eu sou mais próximo ao do Wagner, porque já é uma amizade de muitos anos, mas o Moisés também. A gente tem eu tenho ele como exemplo de vários pontos. Para mim são pessoas que devem ser seguidas em vários aspectos, mas veja bem, existe uma diferença entre você admirar uma pessoa e você ter ela como guru. Eu não tenho Wagner como guru, eu não tenho Valdo como guru, não tenho Moisés como guru, não tenho nem Jesus como guru. O que significa que eu posso discordar claramente de uma ideia. De que ele teria colocado de uma forma ou de outra, sendo opinião ou não, tendo tido a experiência que ele tenha tido, de que a consciência poderia deixar de existir, né? A consciência poderia ser, através de uma explosão atômica ou de uma proximidade de uma estrela, ela poderia deixar de existir, né? Aí a gente colocou uma coisa simples: se foi ele ou não, se não foi, se foi uma ideia, se foi um sonho, seja o que for, a ideia, ela é errada. Isso é... Bicho, entenda uma coisa, as pessoas ficam assim, aquela coisa assim, com todo respeito, Felipe, não, porque nós temos que aprender a não criticar os outros, porque eu estudo fazer uma coisa muito boa, rapaz, as pessoas são... Sara, e uma coisa é a seguinte, ninguém aqui tá tirando o mérito de uma pessoa quando a gente discute uma ideia. É uma ideia, as pessoas têm que entender que a gente não tá brigando. Se tem alguém brigando, é problema de quem tá brigando, entendeu?
A gente não entra nessa faixa energética de soco no murro no olho, apesar de que existem pessoas que querem brigar, que querem discutir, que querem ganhar no grito. É simples. Nesse dia eu tinha acabado de falar com o Wagner, comentando com ele, a gente chegou ao assunto, né? Ele, claro que não. O fato é que se uma consciência deixasse de existir por causa de uma explosão de estrela, por causa de imagine um meteoro, né? Como eu citei na época, a intensidade de um meteoro que às vezes chega a ser milhares de vezes superior à de uma bomba atômica que, segundo relatos, poderia destruir a consciência, né? O que não poderia fazer. A consciência já teria deixado de existir pelo fato da evolução dela ser não só no planeta Terra, ela vem passando em outros lugares, né? A gente teria hoje quase poucas raras consciências que conseguiram ficar existindo, porque se tem uma coisa que a gente eventualmente passa quando nesse caminho evolutivo é ficar encarnado em determinado planeta, próximo a determinada estrela, que aquela estrela pode a qualquer momento explodir ou sabe lá o que, né? Como a gente vê aqui, a nossa própria Terra teve alguma coisa, porque a gente tem fragmentos de algo aqui como a Lua na proximidade dela. Então, a nossa própria evolução na Terra já teria tido uma fantástica. E quantas pessoas deixariam de existir, como na bomba de Hiroshima, só porque a consciência sumiu? Lógico que não. Veja bem, é simples, Felipe, é simples. E por uma vez por todas, veja isso de uma forma simples. Você me mandar um e-mail, ou para qualquer pessoa, falando, Saulo, eu não concordo com essa ideia. É normal, é perfeito. Eu acho perfeito, inclusive, eu até penso, não, perfeito. Eu posso até discordar às vezes, não, perfeito, eu discordo. Mas ele tem direito de não concordar com uma ideia. O que é anormal é você, depois de uma pessoa como Moisés, como o Valdo, que tem várias coisas boas, como o Wagner, como eu, que tenho a minha parte, é você pegar toda a personalidade dessa criatura e falar, não, esse cara não presta, ele falou que a consciência decide existir, o que existe, ele não presta, né? Esse cara votou em tal, como aconteceu comigo na época da política, né? Aí sim a gente tem um problema. É quando você é o problema que eles têm no mundo de hoje, né? Que as pessoas para você conquistar uma pessoa demora muito, mas para perder só precisa de uma falha, às vezes específica. A gente joga a personalidade da pessoa no lixo. É simples, nós devemos com toda tranquilidade sempre discordar das opiniões, das situações. Às vezes nós estamos errados nessa discórdia, né? Mas nós devemos colocar, olha, crítica não é problema, mesmo aquela que às vezes não vem tão legal, vem com a intenção de nos machucar, de nos derrubar. A crítica deve existir para que o ser humano não se bitole, não se trave, não deixe de questionar. Nós abrimos sempre a possibilidade de qualquer tipo de situação, mas nenhuma delas até hoje, podemos estar errado, nos fez chegar à conclusão de que a consciência possa deixar de existir, certo? Isso a gente não tem por A mais B, ninguém sabe perfeitamente, nem o Saulo, nem o Wagner, nem o Moisés, nem os Buda, nem ninguém. Aqui ninguém pode dizer por A mais B como é, mas o fato é que as informações que nós temos, é fato entre aspas, né? A informação que nós temos aqui até hoje, da nossa convivência no assunto, de todos os lugares, todas as fontes que nós pegamos, nós bebemos, muitas dessas fontes também têm suas opiniões pessoais. A gente tenta, claro, sempre criar aquele crivo, né? Separar ali na peneira o que vale e o que não vale. São opiniões, são opiniões de que a vida simplesmente continua e a consciência sobrevive a qualquer tipo de manifestação física, seja de origem até atômica, certo? De todo jeito, Felipe, um abraço para você. E a ideia é muito boa. E a gente não tem que ficar com aquela coisa assim de ofender. Não, rapaz, eu não tô ofendido, mano, porque... Não, rapaz. Discorde das ideias que você não concorde. Simples, das ideias. Da personalidade é outra coisa. A pessoa é mau caráter? Aí é outra história, né? A pessoa tem interesse em enganar? Aí é outra coisa. A pessoa tá mentindo? Aí é outra coisa. Agora, a pessoa expor uma ideia, às vezes, seja lá de qual princípio, pelo amor de Deus, ela tem direito e deve expor as suas ideias. Ah, mas tem gente que fala assim, rapaz, ele não podia falar isso porque é um cara público, rapaz. Não, porque, pô, é um perfeito. Você quer um perfeito para seguir, né? Você quer a gente idealiza algo que nós não somos, né? É estranho. Vamos para a próxima questão aqui. Eu vou fazer... Peraí, a primeira aqui, ó. Fala, Saulo. Meu nome é Elton, sou mineiro e estou morando no Rio agora. Acompanho seu trabalho tem muito tempo, tem um tempinho já, e admiro muito seu trabalho.
Muito obrigado pelas dúvidas que você já tirou de mim, pelo menos. E eu tenho uma dúvida. Quando a gente vai fazer as técnicas de projeção, principalmente aquela que você falou no FAQ 268, quer dizer, de olhar para dentro de si, olhar para dentro de você, se é comum o nosso olho virar, por exemplo, você sentir que seu olho físico está olhando para o seu nariz, como se estivesse olhando para o seu nariz. Na verdade, o Elter, acho que é Elter o nome dele, né? Ele falou. Ele pergunta aqui que se é comum. Tem uma técnica que eu falo que é a técnica de concentração. É quando você acaba de fazer as técnicas, você se concentra no meio da sua cabeça, né? Você fica ali como se você estivesse dentro da sua cabeça. Aí ele pergunta se é normal nessa concentração você meio que virar o olho para... Já que eu tô lá dentro, eu vou dar uma zoiada para mim mesmo, né? Por causa da indução psicológica, da forma como você tenta se observar, assim como quando você vai circular as energias, é normal que às vezes você fique circulando o globo também ocular, para facilitar, criar um meio físico. É justamente isso que a gente fala, que eu sempre tento fazer, que é criar um meio de não necessidade somente da visualização, mas sentir a movimentação. Então também pode existir isso, é comum, não se preocupe, tenta na medida possível desvincular disso, isso é só um jeito de você sentir isso, certo? Tenta se desvincular disso para você ficar tranquilo e conseguir sentir, fazer a técnica sem se preocupar com onde está os olhos, onde está a língua, onde está a saliva e tal. Com o tempo isso aí vai vindo, beleza? Vamos para outra questão aqui agora. Fala, Saulo, meu nome é Vitor, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta, queria abordar você sobre um tema polêmico que eu acho que é polêmico, né? Poucas vezes eu vejo você falando ou vejo alguma discussão, que é sobre o fenômeno de poltergeist e sobre possessões. Por que esse tema é tão pouco falado? O que acontece? Por que é tão difícil ocorrer esses fenômenos? É isso minha pergunta. Valeu. Não é que o tema seja pouco falado, é porque, como você falou, como é um caso mais raro, a gente não fala muito, mas é um fato, é um fenômeno de certa forma explicável, né? O que acontece? Os fenômenos do poltergeist são quando existem movimentações de objetos, ou fogo, ou luzes dentro da casa, ou barulhos estranhos. Eles existem pelo fato de que existe no ambiente, por algum motivo, ou essa energia é canalizada de fora, algum médium, né? Alguém que canalize essas energias a ponto de densificar o ectoplasma e fazer com que eles manipulem. O que é isso? Uma pessoa para estar encarnada não tem as energias, pelas energias eu não sou espírito e não estou movimentando o corpo físico, pela mesma lógica, um espírito, pelas energias densificando, ele pode movimentar algo físico, né? Ele pode mexer no corpo da pessoa, me puxar o lençol. Então, para isso, ele teria que ter um ectoplasma muito densificado para que isso acontecesse. Então, é possível? É possível. E o fenômeno de possessão, Saulo? Como é que uma pessoa se torna a escrava de um espírito, utiliza o seu corpo e corta como caso de exorcismo? É possível? Também é possível. É mais raro porque, para isso, tem que existir um nível de assédio muito intenso. Ou proposital, como no caso do exorcismo de Emily Rose, que fala de um caso específico, que foi um caso real, né? Pelo menos o filme narra como real, mas eu acredito que foi, tem até um livro. De que ela é obsediada pelos próprios espíritos mais pesados que tem, Lúcifer e outros tantos que se denominam assim, pelo menos. E ela se permite passar por isso. Aquilo foi proposital, foi como se fosse um espírito que nasceu para que passasse por esse tipo de assédio específico, certo? E as pessoas param para me olhar, fica parando assim, fica olhando, é muito engraçado. É como se fosse um repórterzinho. E aí aparece um espírito para ela, que no momento do filme parece como se fosse Maria, mas enfim, faz diferença. E pergunta se ela quer parar com aquilo ou se ela quer continuar na divulgação daquele assunto que ia chamar a atenção do mundo e ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho sobre espiritualidade. Ela resolve continuar. E ali naquele caso específico foi uma aceitação, né? Ela veio com, digamos, uma missão de assédio, mas ela estava espiritualmente bem, ela só passava por algum processo que era físico, né? O corpo dela, ela era uma grande médium e com isso sofria
as intensidades, as intensivas reações espirituais de assédio obsessivo. Tem casos de pessoas que se permitem, depois de um tempo, elas entendam isso. De uma forma inconsciente, ela se permite. Eu conheci um caso, por exemplo, de possessão. Amigos meus trabalhavam comigo como Ícaro lá, eles viram isso comigo. De uma pessoa que chegou em minha casa, eu estava de manhã cedo em casa, dormindo. Eu tocava música, então de manhã eu estava sempre dormindo. Tocava de noite. Aí bateu na porta, quando bateram, a esposa com o cara com as mãos todo tortas, assim, que tinha batido as mãos na parede, ele com cara de choro. Eu já desci, quando eu abri a porta, eu desci todo arrepiado. Eu, eita porra, que o bicho vai pegar, né? Eu tava fora do corpo naquele dia. Aí quando eu cheguei na porta, um senhor chamado Petrônio, esse senhor já desencarnou, inclusive decorrente ao problema que eu vou encontrar vocês. Era uma pessoa fantástica, mas que isso, por mais que seja pesado, isso foi o fato da história. Aí chegou lá dizendo que o espírito pegava ele. Aí eu, claro, educadamente, por favor, suba. Naquela hora, rapaz, é impressionante, o Ícaro Monteiro, amigo meu, pergunta a ele se o que eu tô falando aqui, cada vírgula do que eu falo aqui não é verdade, e todas as outras coisas que eu falo também, isso é questão de consciência minha. Ele chegou lá para me chamar, ele ia lá de vez em quando, mas isso foi especificamente naquela de manhã cedo, 8 horas da manhã. Para mim é cedo, né? Naquela época lá, 8 horas da manhã de madrugada. Aí o cara subiu lá, aí eu botei ele sentado no meio da sala. Assim, minha sala, na época, a gente fazia reuniões lá espirituais, reuniões sobre viagem astral, né? Bate-papo e tal. Ia um monte de gente. Chegava 50 pessoas lá em casa só para bater papo sobre viagem astral, espiritualidade. Era muito engraçado. Começamos a conversar com um amigo, juntou, cresceu, quase virou um centro espírita aqui lá. A gente depois parou. Que de tanta incorporação que tinha ali. Aí ele sentou no meio da sala, assim, na minha casa, isso. No banquinho, botei ele sentado. Aí daqui a pouco comecei a conversar com ele. Quer dizer que tem espírito, é? Aí daqui a pouco o espírito incorporou nele, lá dentro da minha casa. O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Eu falei, calma rapaz, não, aí não vem... Eu não quero tirar seu comando. Meu comando? Ele falou, eu vou lhe mostrar quem é que manda aqui. Aí levantou ele, ficou em pé e jogou o joelho dele no chão com tudo, na minha frente. Ó. Pá! Daqui a pouco pegou a mão, deu uma porrada na parede, na minha frente. Eu, meio cagado de medo, mas plantado ali, né? Ele tava cagando ali de medo, mas... Aí energeticamente eu cheguei e falei, amigo, por favor, se acalma. Ele não queria se acalmar. Aí eu usei de técnica que a gente usa que a gente aprende espiritismo, no trabalho de doutrinária, de reunião mediúnica, desobsessão. Eu falei, ó, eu não quero não, amigo, mas eu vou ter que, se você tá machucando o rapaz, eu vou ter que deixar por enquanto você preso. Aí ele, se travou todo. Foi falar, olha, aquele cara, ele não trabalhava em centro espírita, hein? Ele nunca tinha ido a centro espírita, ele não tinha indução, não tinha nada. Ele recebeu uma ordem, claro, minha, mas os mentores estavam ali do lado. Na mesma hora ficou preso no chão de lado, né? Nessa hora chegou Ícaro. Ele já estava, não sei se já estava lá, né? Ele começou a ver aquilo comigo e ficou espantado. Enfim, no decorrer da história, esse rapaz, ele deixava-se assediar como repercussão do seu estado psicológico, da dependência em cima de bebida. Ele era alcoólatra e morreu de tanta bebida que ele tomou. Morreu de cirrose, uma coisa assim. Então o que aconteceu? Ele era médium também. E tinha espírito? Tinha. Se espíritos obsediavam dele, Saulo? Sim. Se incentivava ele a beber? Sim. Potencializava a vontade. Mas ele permitia com que isso acontecesse para que dissesse à família e a ele próprio que não era ele. Eram os espíritos que o pegavam para beber. Aí o que acontecia? Com o tempo de convívio. A gente estava no meio da sala de reunião, meu irmão, ele estava lá incorporado, ele levantava, todo mundo sentado, vários metros, dava uma porrada na parede com tudo. Rapaz, na hora não tinha um que não se cagasse de medo. Ele, pá, eu vou me embora dessa porra. Ia embora. Saía incorporado. Não tinha quem segurasse, meu irmão. A gente tentava fazer quando era assim, né? Ia embora, porque ele queria ir embora, ao mesmo tempo, junto com o espírito. E ele era uma pessoa boa, rapaz. O Petrônio era uma pessoa que eu gostava, eu gosto ainda, né? Eu nunca mais vi, nem fora do cômodo, não me lembro assim de ter visto. Vou ver se uma hora dessa eu consigo me encontrar com ele, vai ver como é que ele tá. Isso foi um caso de possessão. E normalmente a possessão acontece quando o médium ou a pessoa, né? No caso é médium normalmente, ou torna-se médium
com o tempo, porque a utilização magnética, a densificação, a mudança de padrão faz com que entre em contato muito profundo com essas consciências. Ela está com um problema muito forte, utiliza aquilo para isso, densifica suas energias, entra naquela faixa por muito tempo, ela permite com que isso aconteça, certo? Aí, caso de criança, o problema vem de outras vidas já, aí já é outra história, tal, não vou entrar nisso. Então, são coisas que acontecem, são coisas que existem, são coisas que estão por aí no mundo e não são fáceis, sabe, de conviver. E é fato, né? Apesar da gente falar pouco. Vamos lá? Boa noite, Saulo. Aqui é o Rafael de São Paulo. Eu e minha esposa começamos a trabalhar as energias e estudar com os seus áudios faz um tempinho. Paralelo a isso, a gente está fazendo um curso para iniciantes num centro espírita. Apesar disso, eu não tive nenhuma projeção lúcida, mas devagar é pressa, né? Bom, segue o relato. Certa madrugada, eu despertei do sono da morte, fui dar uma olhada no horário no celular, né, que fica no criado mudo, pra voltar a dormir. 3 horas da manhã. Mas acontece que quando eu virei pra pegar o celular, eu fui literalmente puxado novamente de barriga pra cima, assim, bruscamente, e grudei na cama. Eu fiquei sem conseguir me mexer. Daí meu corpo começou a formigar todo bem rápido, assim, como um choque indolor, e eu comecei a esquentar muito, muito mesmo. Nisso minha região da barriga começou a subir, assim, enquanto os pés e a cabeça continuavam na cama, e foi ficando muito, muito claro. Deu uma impressão assim como se o sol estivesse entrando no quarto. Mas tudo foi bem rápido, não durou nem 10 segundos, eu só sei que eu apaguei. No dia seguinte, eu lembrava muito bem da cena, bem consciente, mas eu não comentei nada. Minha mulher que veio me relatar que durante a noite ela teve a impressão de uma luz muito forte no quarto e sentiu um grande calor. Aí eu fiquei aliviado pela comprovação de eu não estar doido, né? Meio cauteloso assim, eu relatei esse episódio no centro, ainda brinquei de devo ter sido abduzido, coisa do tipo. Enfim, que diabo foi isso? Abração e boa noite. Rafael, isso aí são os mentores, né? Não importa se é texto, não é? Eles vêm buscar a gente, eles vêm buscar fora do corpo. Às vezes, quando você foi pegar o celular, já não era nem mais você no corpo físico, era no corpo astral já, né? Porque a consciência às vezes é tão igual que a gente não consegue perceber. Parece que você pegou, inclusive. É exatamente igual. Isso aí foi mentor a gente buscar, isso acontece. E as pessoas às vezes é muito intensa essa busca, essa manipulação energética que faz com que outras pessoas percebam, como no caso da sua esposa, que melhor ainda comprove que alguma coisa aconteceu. A mundo espiritual existe, a galera tá trabalhando por aí, vem e volta e de vez em quando todo mundo percebe, é assim mesmo. Bacana, essa é a comprovação da sua experiência, legal? Abraço para você, para sua esposa, Rafael. Meu amigo, meu irmãozinho querido Saulo, sou a Neuza, aqui de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu venho acompanhando o teu trabalho, né, e sempre vejo você falar referente à energia sexual, né, que no ser humano ela é muito forte e deve ser liberada, né, enfim, antes da projeção. Como você até brinca, né, para não virarmos um lanchinho fácil, né, de espíritos menos evoluídos. Só que vendo o trabalho de um outro pesquisador, ele afirma que no Tantra, a energia sexual, a Kundalini, poderia ser usada para abrirmos os outros chakras, né, os chakras principais, o cardíaco, coronário, né, enfim. Só que eu queria assim, entender, no caso, se ao sairmos do corpo, né, como é que ficaria assim, com essa energia toda presa, né? Por favor, Saulo, me esclareça. Olha, é bem interessante essa pergunta. Fique com Deus. É bem interessante essa pergunta, deixa eu só pegar só o nome dela que eu esqueci, para variar. Neuza, de Gravataense. Neuza, esse assunto é bem polêmico. É o seguinte: a canalização das energias, ela é feita por 1% da população. São seres que não é questão só energética. No seu processo mental, eles já trazem em si próprio uma tranquilidade em relação ao instinto. Ou seja, o instinto não os domina. O que é esse instinto que eu estou falando? É a necessidade da procriação, certo? Essa energia é muito intensa, muito forte. Quanto mais você mexe as energias, quanto mais você mexe os chakras, a energia que sempre mais vai se mover é a energia sexual. Sempre, em 99% das pessoas não conseguem fazer essa canalização. Veja bem, isso é uma teoria, porque na prática é muito difícil, né? O Valdo Vieira, por exemplo, ele não consegue, ele não faz. O instinto, a energia sexual, olha, veja bem, o Valdo Vieira em termos de dominação energética, de processo de movimentação energética, ele é fantástico, né? Ele tem um domínio
absoluto praticamente do seu parapsiquismo. Isso não quer dizer que ele não reconheça, inclusive, a necessidade da movimentação energética sexual para alívio do campo energético. Durante o dia, uma pessoa que mexe energia, ela vai sentir, durante o dia a dia, as energias sempre sendo mexidas. O momento que você mexe energia à noite, não mexe só à noite, durante o dia está movimentando também, aquilo é um ciclo. Aquilo fica em movimento e vai sim repercutir de forma muito intensa nas suas energias, vai repercutir de forma muito forte no que você é, no dia a dia. Não é qualquer pessoa, o fato de um pesquisador falar que o Tantra você pode canalizar, tenta para ver. Velho, não é fácil porque a questão é consciencial, é como a gente se está em relação ao movimento. É como se você entrasse no carro e falar, a partir de hoje eu não uso mais a marcha. Não tem, é parte da coisa, você tem que usar ela. Aquilo é muito intenso no carro. E como é intenso na gente na parte sexual. O sexo não é problema nenhum, ele é simples. A gente é que criou um tabu, um problema em cima de religiões, de problemas de desequilíbrio, do que pelo fato de ser algo que nos domina quase por completo. Existem seres que utilizam o sexo para o desequilíbrio, com isso, naturalmente, qualquer coisa que uma pessoa faça que leve a desequilíbrio, os leva a dimensões mais baixas, a frequências mais difíceis, a processos conscienciais mais complicados. Se uma pessoa não mexe energia, uma pessoa comum, uma pessoa normal, se ela não tem uma vida sexual reequilibrada, ou no mínimo um alívio desse campo energético, não tem como. Faz parte, vai ter um monte de teoria, mas porque você pode sentar, porque eu não tenho vontade. A mulher sente um pouco menos no geral, o homem sente um pouco mais, por causa da própria testosterona, que é o que puxa a sexualidade no fim das contas, né? A mulher também tem seu grau, inclusive que a parte da mulher que sente prazer, inclusive é em relação ao homem, que é o pequeno lá, o órgão sexual do homem atrofiado, né? Que é o que faz a mulher sentir o prazer, que é o clitóris. Então até isso faz parte do processo normal. Naturalmente a mulher tem uma intenção, não é geral, né, mas as exceções, mas em via de regra ela sente um pouco menos do que o homem, e o homem sente naturalmente mais, uma questão de natureza, uma questão de explicação simples do corpo físico, de aceitação do que se é. Nós somos assim, o corpo é assim, e qualquer pessoa que entra nele sofre reações. Saulo pergunta, se eu sair daqui e não tiver nenhuma tendência sexual forte, no corpo astral eu vou sentir isso, a mesma coisa? Não. A não ser que você tenha uma indução psicológica, você vai sentir um nível quase ínfimo, quase zero, até porque a sexualidade no mundo espiritual só existe porque as energias ainda ficam ligadas ao corpo físico, até formação, enfim, mas é como se você se desligasse totalmente. Os prazeres são intensos em outras origens. Os prazeres, a alegria e a felicidade, a liberdade que você sente estando no mundo espiritual, a felicidade, a plenitude, eu já senti algumas vezes no corpo, tive a oportunidade, uma vez muito forte, já contei, é infinitamente, incomparavelmente maior. A liberdade espiritual numa dimensão sutil, sem acesso à dimensão densa, é de uma felicidade, é de uma plenitude incomparável. Nada que eu vá falar é indescritível, né? Vai conseguir denominar exatamente o que é isso. Mas aqui no corpo físico nós temos essa energia e ela mexe com a gente, isso é fato, né? E a gente precisa trabalhar. Como é que alivia? Através do sexo, através da masturbação, através de no mínimo uma movimentação energética muito intensa, mas chega uma hora que a gente tem que tentar, claro, não criar muitas idealizações, porque aquilo pode identificar ainda mais essa energia, que ela já se movimenta sem pensar. Pensando então, você direciona as energias ao chakra sexual, como pessoas que utilizam desequilibrando em cima de pornografia e outras coisas, que o ideal é não fazer, não que seja errado, não é isso, não é o corpo humano e qualquer tipo de manifestação de desejo é normal. O negócio é a atração de consciências ligadas àquilo, que acaba criando assédios e dependências, né? E a gente também cria o vício do prazer, então isso tudo pode levar a um problema. Mas o sentido do equilíbrio é a pessoa não ter alguém que goste, alguém que ela consiga transmitir, estar com uma pessoa boa se possível, e naturalmente ali fazer seus atos com a intenção de amar também, não é só amor, vamos aqui que vamos sair do corpo, vamos se acabar, não, é você de verdade fazer isso com carinho. Bom, vou ter que parar o faco por aqui, porque eu recebi uma ligação aqui do trabalho, pode estar acontecendo alguma coisa lá, e eu vou para lá, e ninguém sabe que eu estou aqui nesse lugar aqui, né? Você está no trabalho, você está na praia e tal. Galera, um abração para vocês aí, me queiram bem, vejam os assuntos. Pense, eu vou repetir tudo que eu falei aqui hoje, para mim foi a principal mensagem do FAQ de hoje. Por favor, aprendam a dividir ideias de pessoa. Isso é importante. A não se ofender com o assunto e virar as costas para... Uma coisa é você discutir, aprenda o que é normal
eu sei disso mais do que ninguém, assim, no meu lado, pelo menos, pelo fato de estar fazendo muitos vídeos e estar me expondo. Isso faz com que eu receba infinitos tipos de visões, de ângulo, críticas, sugestões, informações, elogios e vai. Eu tenho que estar direcionando o tempo inteiro a mente. Espera aí, isso aqui é fácil, isso aqui não é, não, isso aqui eu não devolvi, isso aqui... Eu tenho que estar criando um processo limpo, para que não seja um processo só minha consciência de estar bloqueando. É normal discordar de uma ideia, sempre discorda, amigo. Seja só educado, chega assim, ó, amigo, eu dei essa opinião sua, posso estar errado, mas eu discordo por tal motivo, talvez, o que você acha? Aí sim, mas não tem nada a ver com a personalidade. E caso você discorda da sua mãe, você deixa de amar sua mãe, seu irmão, seu tio, seu pai, é normal, sua esposa, entendeu? É assim que funciona na vida. Discorda de opiniões, mas não da personalidade. Lembra que a gente, amar é isso. Amar não é só ser bobinho, amar é entender, não entende tudo no amor. Você tem coisas que você não deve entender, coisas erradas, né? Que você não deve aceitar. Mas não é para entrar em conflito, não é para ficar desesperado, certo? Abração, vou lá, fio aí, um bom dia para vocês. Fica aqui na praia de Boa Viagem, deixa eu dar um 360 aqui onde é que eu tô aqui. Fui!